CBVA3. Bom, a CBVA, tá, é uma boa empresa, tá? Diga-se de passagem. Ela tem pouco tempo de mercado. Não sugiro enfaticamente que vocês não operem por análise gráfica, esse tipo de empresa com pouco tempo de mercado. E já fica aqui a resposta para o Daniel, que não tem nada a ver sobre ser investidor ou sobre ser especulador, tá? Tanto faz. O problema é que a gente é analista gráfico. Para você fazer uma análise gráfica, você tem que ter gráfico. Se eu não tenho os elementos gráficos para fazer a análise, como eu não tenho, por exemplo, eu não tenho média, não tem média de 200. Como é que eu analiso um ativo que não tem média de 200? Eu não sei. Não sei porque não existe. Não tem 200 candles aqui. Então não tem como fazer análise gráfica bem feita. Onde estão os suportes e resistências? Aparentemente tem aqui, ó. Né? Aparentemente, mas eu não tenho tempo suficiente para dizer se é ou não é. Isso não foi testado uma porção de vezes. Eu preciso de padrões gráficos. É assim que funciona a análise gráfica. Padrões gráficos do passado. A ação não tem passado. Então eu não tenho como fazer a análise. Então não tem nada a ver com você ser especulador ou não ser especulador. Tá? Tem a ver com você ter padrões gráficos suficientes para você poder analisar. Eu preciso de, vamos dizer, 50 trades no mínimo de um certo padrão para dizer se ele funciona ou não estatisticamente. Idealmente 100. Como é que eu vou ver 100 trades aqui? Não tem, não dá, não tem, é impossível. Não dá para fazer estatística. Logo, as coisas falham muito porque a análise gráfica está falha, totalmente falha. Dito isso, tá? O ativo deu uma desmontada, ele vinha nessa região de congestão e perdeu aqui, ó, essa região de congestão. Tá? E bum, desabou. Desabou e veio para aqui, caiu violentamente. Eu não sei por que houve essa queda, muito provavelmente a liberação de algum balanço, alguma notícia sobre a empresa, porque ativos não tendem a cair dessa forma, do nada, né? Do nada, simplesmente por nada. Geralmente acontece alguma coisa, notícia mesmo, impactando o fundamento da empresa. E aí desabou. Sem saber o motivo, é difícil você falar assim, investe na empresa. Eu conheço essa empresa, tá? Eu conheço antes dela estar na bolsa, por causa de contatos pessoais, né? E a empresa era excelente, mas eu não sei se ela continua excelente porque eu não acompanho a empresa mais no dia a dia. Eu tinha essas informações insider, mas ela não estava na bolsa, então não era insider. Eu tinha essas informações porque eu conheci um cara que era bambambam bam, bam lá dessa empresa. Então eu sabia como é que a empresa estava indo. Agora eu não sei mais. Tem já um bom tempo que eu não falo com o cara e eu não sei mais. E a empresa está na bolsa, então seria insider information e eu não quero ser insider, porque afinal de contas, CVM, eu não quero ser insider, tá? É. Mas se vale a pena investir aqui, graficamente falando, não. Graficamente falando, não. Tá? Você pode fazer para investimento, nem pensar. Tá? A empresa perdeu, ela não tem fundo, ela não tem suporte resistente, até porque ela não tem tempo de mercado para ter. Ela desmantelou, perdeu 50% do valor em, sei lá, em 2 semanas, ou pouco mais que isso aqui, menos de um mês. E sempre tem uma justificativa boa. Agora, eu quero fazer um trade, eu quero fazer um trade de risco. Vale a pena? Bom, sim, porque está distante da média de 20. Você pode fazer um trade, já até poderia ter feito antes, quando rompeu aqui. Qualquer sinal de compra aqui poderia ser um trade de retorno à média. Tá? Observa que o rompimento foi no candle 59, não foi no 60, foi no 59, quando ele rompeu uma máxima. E estando tão longe da média como estava aqui, a distância era bem grande. Nesse momento, a distância era de 27% quase até a média. É muita distância. Então daria para aproveitar aqui. Ainda dá? Ainda dá para aproveitar um trade de retorno até a média. O ativo custa R$ 7 até 8 e pouco, quer dizer, que te dá aqui uma margem de trabalho razoável. Mas é um trade de risco porque você está operando contra a tendência é de baixa, né? Num ativo que não tem passado e não tem fundo. Não tem aqui nada. O suporte começou a criar é esse. Mas esse tipo de suporte aqui é patético. Tá? Você precisa de repetições de testes para que um suporte se estabeleça. Um momento, um toque, uma situação só como essa, não gera suporte. Tá? Fica difícil de você confiar num suporte que tem um toque. Tá? Um toque só. Então, onde você vai botar o stop disso se você comprar?
Não tem outra alternativa que não seja aqui. Eu sei, você sabe, e a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do São Paulo, do Internacional, do Grêmio, todos nós juntos também sabemos que todo mundo que comprar aqui vai botar o stop ali, graficamente falando. Por quê? Porque não tem outra alternativa, não tem outro lugar, não tem gráfico. Então seu stop fica totalmente exposto. Muito complicado fazer esse tipo de trade, porque você tem um controle de risco difícil, uma ação a R$ 7. Você tem um stop totalmente exposto, todo mundo sabe onde está. É um trade mais complexo. De qualquer forma, dá um trade de retorno à média? Sim. Uma especulação de retorno à média? Sim. Investimento? Aí você tem que fazer análise fundamentalista e não dá, porque ela só tem dois balanços anuais. Ela tem um balanço de 2021 e o balanço de 2022, que deve ter acabado de ser publicado, e inclusive deve ser a razão disso. É muito pouco para você fazer a análise fundamentalista da empresa. Muito, muito pouco. Por isso que a gente não opera empresas com pouco tempo de mercado.